Senhor Deus, combatendo o bom combate, estão lá no campo missionário no Tocantins, ganhando almas para o teu reino. Pai, esteja, Senhor Deus, com a tua mão protetora sobre a vida do pastor Guilherme, sobre a vida da sua esposa, abençoando, ó Pai, dando orientações, suprindo as suas necessidades ali no campo missionário, ó Pai. Pai, nesta noite, usa o teu servo, ilumina o teu servo, usa ele como um canal de bênção nesta noite, ó Pai. Nós oramos, Senhor Deus, usa o teu servo no abrir e no fechar da sua boca, Pai, que possa, Senhor Deus, o Senhor iluminar o teu servo nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Pastor, pode usar o púlpito, tá? Quer usar o púlpito? Pode ser, que aí fica mais fácil. Oi? Até 9 horas? Pode, tranquilo. Então, tá bom. Quero cumprimentar a igreja com a graça e a paz de nosso Deus, amém? Quero dizer, peço licença para tirar a máscara, fica mais fácil de controlar a voz. Quero dizer que para mim é um prazer estar aqui com os irmãos, é a primeira vez que eu participo de um culto aqui. Estava conversando com o pastor André, e eu falei, vou aparecer aí na cidade aí, visitar os parentes, vou passar aí para fazer uma visita para vocês, vou cultuar com vocês aí no domingo. Ele, não, então já que você vai vir, vou conversar com o pastor aqui, você nos abençoa trazendo a palavra. Eu falei, não rapaz, eu vou aí só para sentar e ouvir, participar com vocês, adorar o nosso Deus. E ele falou, não, vou conversar aqui, e estamos aqui hoje. Eu quero agradecer a Deus por esse privilégio e essa honra de poder compartilhar com os irmãos. Muito obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Compartilhar com os irmãos a poderosa palavra de Deus. Não quero tomar muito tempo para nos atermos à palavra do Senhor. Eu quero agradecer a Deus, pela vida dessa banda, que a minha esposa fazia parte, quando a gente morava aqui. Nós não somos uma banda, a gente chega a dizer que nós somos família. A gente, depois que uniu, foi Deus que uniu, e a gente, para onde a gente vai, a gente tenta um arrastar o outro. Eu estou tentando levar eles para o Tocantins, mas eles gostam muito de Itaperuna, está difícil, mas quem sabe um dia a gente arrasta esse grupo para lá. Uns eu já convenci, agora falta o resto, uma hora a gente chega lá. Meus irmãos, quero louvar a Deus pela vida do seu Jair em especial. É a primeira vez que ele vai me ver pregar, Seu Jair, meu sogro, Dona Maria, estão participando conosco, que Deus abençoe vocês. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia, ou para o André, não sei se tem como, colocar no telão o texto de Gênesis, capítulo de número 16, a partir do versículo 1 mesmo, André. Enquanto vai colocando isso daí, segura aí que a gente já vai ler, pode ficar sentado, daqui a pouco na hora da leitura eu chamo. O tema dessa mensagem, eu passei para o André, é lidando com fatores que prejudicam as nossas decisões. É sobre isso que eu quero falar hoje. Alguns fatores, algumas coisas na nossa vida que prejudicam as nossas tomadas de decisões. A palavra de Deus é algo que o Espírito Santo ministra em nossos corações, então vamos pedir a Ele preparar o nosso coração para receber essa palavra. Feche seus olhos. Pai, eu não sou nada mais do que um servo, Pai. É a Tua palavra que tem o poder, e é o Senhor, Deus, que é capaz de nos convencer dela. Te pedimos que o Senhor trabalhe o nosso coração, que o nosso coração seja uma terra fértil, e a Tua palavra uma semente boa que vai frutificar em nossas vidas. É o que te pedimos nessa noite, amém. Irmãos, neste sermão, eu gostaria de falar sobre um personagem bíblico, que eu acredito ser conhecido de todos os cristãos,
e também de muitos que não creem em Jesus. Eu quero falar de Abrão ou Abraão e sua família. Eu quero pegar o exemplo desse homem, dessa mulher Sara e da sua concubina, nesse contexto, para trazer lições para a nossa vida. Quem é Abraão? Abraão é o nosso exemplo de fé. A Bíblia o chama como nosso pai na fé, pelo seu exemplo de caminhada de fé em Cristo Jesus. Porém, como todo mundo, assim como eu e você, Abraão também teve seus altos e baixos. Às vezes a gente olha para os personagens bíblicos e achamos que eles são perfeitos, enquanto a gente fala assim, não, eu não consigo, porque como eu vou ser como Abraão? Como eu vou ser como Davi? Mas a Bíblia é clara e ela enfatiza tanto o lado bom desses homens, grandes homens de Deus, mas também ela é clara e enfatiza os seus fracassos, os seus tropeços. A Bíblia é o único livro de heróis que mostra o fracasso deles. Nenhum outro livro vai apresentar os fracassos e as falhas, as derrotas, as fraquezas. Não, somente a Bíblia faz questão de mostrar essa fraqueza, porque na verdade o único herói e a única estrela não é homem nenhum, mas o nosso Jesus e o nosso Deus. Amém? Assim como nós, Abraão é ser humano, e ele viveu a montanha russa que cada um de nós vive, que é a vida. Ele teve os seus momentos de altos, mas também teve os seus momentos baixos, teve os seus momentos de glória, mas teve os seus momentos vergonhosos, seus momentos de lamento. Diante disso, nós vamos ler o texto. Vou ler no telão, porque aí fica todo mundo na mesma versão. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Pode passar. E disse Sara a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teus regaços. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom e aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste, e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus que me vê, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Amém. Vamos encerrar por aí o texto. Irmãos, ao meditar nessa história, ao estudar essa passagem bíblica, eu percebi alguns fatores que prejudicaram as decisões tomadas por esses integrantes dessa família. Ao estudar, o Espírito de Deus ressaltou ao meu coração alguns fatores que prejudicaram as tomadas de decisões, tanto de Abraão, quanto de Sara, quanto de Agar.
E é sobre isso que eu quero tratar nessa noite. Eu quero abordar nessa mensagem os fatores que nos levam a tomar decisões erradas e que nos prejudicam em nossa caminhada de fé, e como a gente pode lidar com esses problemas, como nós podemos lidar com esses fatores e como nós podemos evitá-los. Então vamos lá. Os fatores que atrapalham, que afetam nossas decisões. Primeiro deles, eu quero que você decore isso, hein? No final eu vou perguntar quais são os 3 fatores. Primeiro fator, pressa. Olha para quem está do seu lado. A pressa é um problema. Fala com ele assim: o ditado popular é que o apressado come cru. Irmãos, vamos voltar para o texto, versículo 1 a 3. André, fazendo favor, eu vou ler aqui na minha versão, mas se você quiser acompanhar ali. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia, chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, preste bem atenção nisso, quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia, Agar. Irmãos, veja bem, nesses versículos que nós lemos, eles informam que já havia passado 10 anos que eles estavam na terra de Canaã. Vamos pegar a história de Abrão. Abrão está em Ur dos Caldeus. Deus fala com Abrão: Abrão, sai do meio da tua parentela, vem para uma terra que eu te mostrarei, fartei de ti uma grande nação, você será uma bênção, e através de você as nações serão abençoadas. Aí ele sai de Ur dos Caldeus, junto com seu pai, chega em Terá, fica com seu pai morre, fica mais um tempo, ele pega, sai com o seu sobrinho Ló, caminho com o seu sobrinho Ló, chega a uma parte, seu sobrinho Ló vai para um lugar, ele vai para o outro, ele chega na terra prometida, ele sai da terra prometida por causa da fome. Era para ele ficar na terra prometida, mas ele sai por causa da fome e vai para o Egito, fica um tempo no Egito, passa o período da escassez e ele volta para a terra de Canaã. Aí agora a Bíblia vai dizer que já tem 10 anos que eles estão ali. Então você pega esses 10 anos mais o tanto de tempo que já passou desse trajeto todo. Esse é o tempo da promessa que Deus fez a Abraão, de que ele teria uma geração que não dava para contar. E a Bíblia é clara no versículo dizendo: e já havia passado 10 anos. Ele parece que ele quer assim: olha só, entenda por que Abraão tomou essa decisão, é porque já tinha tanto tempo. É como se o escritor já quisesse dar ali a resposta do porquê de cada atitude e escolha. Vemos que Sara, sua esposa, diante desse cenário, começou a duvidar. Ela começou a questionar: não, peraí, será que Deus falou que vai dar a geração, mas será que é por mim? Porque ele não falou, né? Você conhece alguém assim? Que Deus fala assim: ó, vou fazer isso. Ele faz uma promessa, aí passa um tempo, a pessoa fala assim: não, mas ele não falou que seria desse jeito, talvez aí começa a caçar caminho diferente, e começa a tentar achar solução para as promessas de Deus se realizarem na vida da pessoa, porque está demorando demais. A gente vê Sara agindo dessa forma, começou a questionar se a promessa de Deus seria através dela ou não. Diante das suas dúvidas, por causa da demora, ela decide fazer alguma coisa. Por quê? O tempo está passando. Mas Senhor, se o Senhor não resolver, eu já estou ficando velho, não vai acontecer, e aí o que eu vou arrumar na minha vida? Não vai dar mais certo. Se eu não casar agora, eu vou ficar para ti, e aí o que eu vou arrumar na minha vida? Não, eu preciso arranjar uma varoa, eu preciso de um varão abençoado, Senhor manda, né? E vai lá, e ela: Senhor, se não nascer agora, daqui não sai mais nada não. Veja bem, quando Sara fala para Abraão: olha, eu tenho aqui a egípcia aqui, ó, está aqui ó, com a gente aqui, ó, nossa serva de casa,
essa empregada doméstica, vou fazer o seguinte, entrego ela para você, Abraão, e você executa o projeto, e aí o filho dela é meu, pronto, promessa cumprida, a gente resolve o problema de Deus, ele não está conseguindo fazer, a gente dá um jeito, né? E aí Abraão foi lá, rapaz, faz isso não é propósito de se fazer para o esposo não, e aí ele vai lá, não, então vamos resolver isso aí, e foi lá e engravidou a serva dele. Perceba, não era algo totalmente louco, pegar a serva e entregar, era comum na época, as mulheres estéreis escolherem uma serva, entregar ao seu esposo, e através do filho dela, ela pegava como se fosse adotado, e levava o nome da família, e dava descendência à família, isso era normal naquela época, só que isso era uma cultura pagã, Deus nunca chamou Abraão e Sara para fazer isso. Aí veja bem, Deus faz uma promessa para Abraão e para Sara, só que por causa da demora, Sara e Abraão começam a tentar dar um jeitinho para que a promessa de Deus se cumpra. Por quê? Porque na cabeça deles ia ficar tarde demais, estava demorando demais, não ia dar tempo depois. Agar só apareceu na vida deles depois que eles deslizaram na fé também, porque era para eles ficar na terra mesmo com a fome, porque Deus falou, eu vou cuidar, meu amigo, não é para descer para o Egito, mas mesmo assim eles descem para o Egito, e aí entra Agar. Então assim, no primeiro deslize, surge Agar na vida dele, e agora num outro momento de fraqueza, eles dão outro deslize. Gente, um dos fatores que mais prejudica hoje as vidas das pessoas é a pressa. O povo é apressado, porque esse mundo quer apressar a gente a cada vez mais. Você tem que aprender, não é uma faculdade, não é 3, né? Você não tem que cuidar de um negócio, tem que cuidar de 3, você tem que fazer 1000 coisas, e isso faz aquilo, para que você conseguir, você tem que fazer mais, tem que fazer rápido, tem que fazer melhor, e se demorar muito você vai perder, e é como se a gente fosse morrer amanhã. A gente planta hoje, rega de tarde, já quer colher de noite. Irmãos, um dos fatores que tem levado muita gente à ruína e a viver momentos desastrosos em seus relacionamentos, em sua família, experimentar momentos desastrosos em sua igreja, tem sido a pressa para casar, pressa para fazer as coisas que às vezes tem que demorar mais um tempo, pressa para conseguir o dinheiro que às vezes no plano de Deus pode até ser que vai vir, mas vai vir num tempo oportuno. Pressa, e a pressa vai tomando decisão baseado com a pressa, com a velocidade, e essas decisões vão acarretando inúmeros problemas em suas vidas. A pressa levou Sara a fazer o que não estava no plano de Deus para a vida daquela família, e por causa disso, até hoje, mais de 4.000 anos depois, os israelitas sofrem com uma guerra que a gente vê no noticiário direto, porque a palavra de Deus vai dizer que a mão dos descendentes de Israel seria contra os seus irmãos, e a mão deles contra ele. Quem era irmão de Ismael? Isaac. Da onde descende o povo de Deus? Judeu. Abraão, Isaac e Jacó, irmão. Aí você olha para a Palestina, aquela guerra, aquela confusão, aquela briga, fruto de uma atitude apressada. Você consegue entender o tamanho da consequência de uma escolha feita com pressa? Uma escolha feita para apressar alguns anos, levou uma tragédia real de mais de 4.000 anos, que acontece, e a gente não sabe, só sabe quando que vai ser o fim, quando Cristo voltar. Tome cuidado, às vezes, nem tudo que é rápido é bom, às vezes nem tudo que é rápido traz bons frutos. Tome muito cuidado, porque na maioria das vezes, a pressa, como diz o ditado, é inimiga da perfeição. Tome cuidado com a pressa, irmãos, ela pode trazer muito problema para a sua vida.
Quero só fazer uma breve observação. Quando eu me converti aos meus 16 anos, Deus me falou: eu tenho um chamado na sua vida pastoral e eu vou te levar para longe dessa cidade. Meu plano era ficar aqui. E Ele falou isso comigo e eu fiz 2 pedidos. Eu falei: não, que o Senhor me leve ainda jovem e que o Senhor me chame quando eu estiver ganhando dinheiro, para ninguém dizer que eu fui para o campo missionário ou porque eu não servia para mais nada, ou porque eu queria ganhar dinheiro. Porque na minha família tinha essas 2 concepções: ou pastor está lá para ganhar dinheiro, ou é pastor porque não serviu para fazer mais nada. Aí eu falei: então você me chama quando eu tiver com dinheiro no bolso, trabalhando num bom emprego, tiver com a vida estabilizada, e aí você me chama, e ainda é jovem. E só que Deus falou assim: não, eu vou te chamar ainda jovem. Isso foi em 2011. Havia uns 5 meses de convertido, eu orando, buscando a Deus a direção do que Ele queria para a minha vida, e a promessa veio se cumprir em 2019. Em 2019 que veio o cumprimento da promessa. Irmãos, eu achava que era daqui 3 anos, quando Deus falou assim: não, vai ser rápido. Eu falei: não, é 2, já vou entrar na faculdade, que daqui 3 anos, pronto, já estou no campo. Tome cuidado com a pressa. Tome cuidado. Como é que a gente lida com a pressa? Primeiro, busque a direção em tudo que você vai fazer. Busque a direção em Deus, porque a pressa, ela faz você agir sem pensar. Então, como é que você lidar com esse problema, com esse fator que pode prejudicar? Busque a direção em Deus. Primeiro passo, e aguarde. Se Ele mandar esperar, espera. Se Ele mandar fazer, faz, mas faz do jeito. Não tenta acelerar, não. Vai no tempo dele. Segundo, não tente dar um jeitinho para acelerar as coisas. Com certeza isso vai trazer problema. O seu papel é fazer o que Deus mandou você fazer, e descansar e esperar no que Ele vai fazer. Se não é para você fazer, fica quietinho, respira fundo, joelho no chão e vai. Mas não tente dar um jeitinho igual Sara fez. Aprenda a esperar e confiar em que Deus cumprirá as suas promessas. Se Ele não fez ainda, não é porque está difícil ou porque Ele não pode, é porque não é o tempo certo. Não é o tempo certo, ou porque Ele não quis. No tempo certo Ele fará tudo conforme Ele prometeu. Então, o primeiro fator, qual é o primeiro fator? Pressa. Segundo fator, altivez. Versículo 4 diz assim: ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Quando Sara entregou serva para Abraão, sua serva deitou e viu que engravidou, e viu que a serva não engravidou, sua senhora não engravidava. Então começou a desprezar Sara. Falou: eu dou filho para Abraão, tu não dá. Eu tenho isso, você não tem. E isso provocou raiva na Sara. Isso provocou a ira de Sara, que por causa disso maltratou tanto ela, que ela falou: não, é melhor fugir, não sei se eu vou viver, se eu vou ter alimento, mas para sofrer do jeito que eu estou sofrendo aqui, é melhor ir embora, de tanto sofrimento que ela estava passando, de tantos maus tratos. Então, por quê? Porque ela desprezou a sua senhora, agiu com altivez, com soberba, com orgulho, prepotência, nariz empinado, achou-se melhor do que ela. Por quê? Porque a sua senhora não dava filho. O curioso que, assim como aquela serva, muitos de nós age assim, gente. Seja sincero. Quantas vezes a gente pensa assim: não, mas eu tenho isso, fulano não tem. Ah, mas eu faço isso e fulano não faz. Não, pastor, você tem que me tratar desse jeito, porque eu faço aqui, o fulano não faz. Irmãos, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Como um corpo, todo membro é importante. Nós, cada um, somos importantes. Cada um tem uma função. Olha o que a palavra de Deus nos chama a atenção. Olha o que Jó nos chama a atenção.
No versículo 21 do capítulo 1, Jó diz: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Ele falou assim: eu vim sem nada e vou sem nada. O que eu tenho temporariamente é de Deus, Ele me deu, e no tempo que Ele quiser, Ele tira, porque não tenho nada. Eu não tenho nada. Coloca isso na sua cabeça. Você não tem nada. Ah, mas não tem. A sua vida não é sua. O ar que você respira não é seu, é dado, né? O privilégio de viver é doado por Deus. O dinheiro que você ganha é porque Deus lhe concede a oportunidade. É Deus quem dá e tira na hora que Ele quer. Ele dá a saúde e tira a saúde. Ele dá tempo de vida e tira o tempo de vida. Se você tem um status hoje, é porque Deus te deu, e no momento que Ele quiser, Ele tira, porque é tudo dele. A gente vem sem nada, vai sem nada, e o que a gente tem, Deus deu, e quando partir vai dar a outro. É tudo alugado aqui, irmãos, é tudo emprestado. Ninguém tem nome, o seu nome não está em nada. Está entendendo? Cartório é ilusão. É ilusão. O Salmo 24, verso 1, diz isso escancaradamente: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e o que nela vive. É a terra, é o que ela produz, é os seres humanos, é tudo. Tudo é de Deus. Preste bem atenção. O orgulho, a altivez, a soberba de Agar só trouxe problema para ela. Andar com o nariz empinado, ou achar que você é melhor do que alguém, não vai te trazer nada de bom, só vai trazer problema para você, meu amigo. Eu não estou nem falando de julgamento divino, né? Vou falar como Paulo, nem estou falando de coisas espirituais, estou falando de coisas carnais. Você já viu alguém que é orgulhoso, prepotente, ganhar alguma coisa por causa disso? Eu só vejo perder, ser rejeitado, as pessoas não querem chegar perto, abandona, fala mal pelas costas, né? Não traz nada de bom. Você quer ser prejudicado em suas decisões? Tome ela pensando que você é melhor do que o outro. Você quer ver a desgraça e consequências ruins na sua vida? É só você agir achando que você é mais importante. Pronto, é receita. Eu não sei todos os passos completos, às vezes para enumerar aqui ficaria difícil, para você acertar em tudo, seria bem difícil. Mas uma coisa certa para você dar errado é você agir com orgulho. Como é que a gente trata isso? Humildade. É pegar esse Jó 1, 21 e falar assim: eu não tenho nada. É pegar o Salmo 24, 1, toda manhã na hora que você acordar, falar assim: é tudo de Deus. Aí na hora que você for comprar, calma aí, é de Deus. Será que eu uso esse dinheiro desse jeito? Ah, mas eu vou usar meu tempo. Não, é de Deus. Como é que eu vou usar esse tempo? Porque a gente irá prestar conta de tudo, irmão. De tudo. Então como é que a gente lidar com esse problema, com esse fator que prejudica as nossas decisões? Primeiro, precisamos reconhecer que a gente não é ninguém. Não somos ninguém. Se eu faço alguma coisa de bom, é porque Deus faz através de mim, porque eu não sou nada menos que um instrumento. Assim como esse instrumento é bonitinho, legalzinho, mas se o Zé não sentar aqui e meter o dedão nessas teclas aqui, não vale de nada. Vale nada. Assim é a nossa vida. A gente só encontra valor quando a gente reconhece que não é nada sem o nosso Criador. Trate o seu orgulho, porque todos nós temos, uns mais, outros menos. Uns estão gritando, outros estão lá escondidinhos, mas está lá. Todos nós somos orgulhosos, porque o pecado traz orgulho sobre nossas vidas. Então como é que você trata isso? Em primeiro lugar, reconhece que você não é nada, além de uma criação, e que veio do pó e vai voltar para o pó, e que tudo que você possui, Deus te emprestou. Porque a partir do momento que você pensar assim, tudo que eu tenho é emprestado,
você nunca vai achar que é melhor do que o outro. Você não tem nada. O que você tem mais que o outro? Porque o que ele tem é o que você tem, nada. A gente vive de empréstimo. Precisamos entender que a altivez não nos fará melhorar, ou trará benefício. Pelo contrário, somente trará consequências ruins. Tome cuidado para não tomar decisões baseadas no seu ego. Não, eu vou fazer isso porque eu não, porque eu, né? Tem gente que fala assim, não, eu vou agir desse jeito porque sou cantor, cara, sou pregador, miserável, tu não é ninguém, pó ambulante andando. Irmãos, seja humilde. Quer ganhar? Você quer ganhar alguma coisa para ter como seu? Vou te ensinar a receita. Copiei de Jesus, Mateus 5,5. Olha o que ele diz: para você ganhar um negócio, não é qualquer coisa não, hein? Olha o que ele diz: feliz, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Você quer ter propriedade, meu amigo? Reconheça que você não tem nada, e que o que vai vir é porque Deus está te dando de presente. O que você tem é porque Deus deixou para você, não é fruto das suas mãos. Então, primeiro fator que leva a gente a tomar a decisão errada. E o segundo fator que leva a gente a tomar a decisão errada, altivez. Terceiro fator que nos leva a tomar decisões erradas e que prejudicam nossas vidas, incredulidade. Incredulidade. Versículo 1 e 2. Ora, Sara, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Deus havia feito uma promessa a Abraão e Sara. Não existia Agar na equação. Agar só veio passar a existir nessa família depois que eles tropeçaram na fé, indo para o Egito, enquanto era para eles ficar em Canaã. Deus havia feito uma promessa que dele seria uma grande nação. Não tinha Agar na história quando Deus fez promessa. Por que agora a descendência vai vir através de Agar, moço? Se fosse através de Agar, Deus falou: se eu vou fazer através lá na frente, eu vou pegar uma outra pessoa, porque por você não tem como. Não tem sentido isso, gente. Não tem sentido isso. Mas a incredulidade dá sentido a coisa sem sentido. Você vai ver gente de fé, às vezes fraquejando na fé, pegando uma coisa ridícula, de boba, e fazendo, porque no momento de fraqueza, a incredulidade faz a loucura parecer uma decisão sensata. A falta de fé faz isso com a gente, faz a loucura parecer uma coisa boa. Estava impedida de dar filhos a Abraão, por isso ela ofereceu sua serva, que por meio de seus filhos ela desse a Abraão uma descendência. Como consequência da impaciência, Sara e seu esposo perderam a fé. Gente, o maior teste da nossa fé é o tempo. É o tempo. Eu conheço uma irmã que orou pelo seu esposo 17 anos. Ele traía ela, ele humilhava ela, mas toda vez que eu ia conversar com ela, ela falava: ele me humilha, sim, mas eu vou ganhar ele para Jesus. Hoje ele é sinal de desonra dentro do meu lar, de humilhação, mas um dia vai ser um sinal de honra e glória ao nome de Jesus. Hoje ele é obreiro na casa do Senhor. O tempo é um teste severo para a nossa fé. Quando nós recebemos uma promessa, é fácil acreditar. Quando Deus falou comigo, isso e isso, falei, estou dentro. Mas aí vai 1, 2, 3, 4, 5 anos. Aí quando você acha que as coisas vão encaminhar, desmorona tudo. Você fala: não, é aqui o caminho, vai, agora vai. Aí vai. Aí você fala: ué, mas achei que... Não, mas não é do jeito que eu acho, não é do jeito que você pensa, do jeito que os outros acham melhor, é do jeito que eu quero.
como consequência dela, da impaciência, Sara e Abraão vacilaram na fé, irmãos. Vacilaram na fé e fizeram aquilo que não estava no plano de Deus. Quando a gente perde a confiança na promessa, a gente tende a tomar dois rumos, dois caminhos. Ou a gente abandona o projeto, fala, não, isso daí não vai acontecer não, e abandona e segue outro rumo, caça o seu próprio plano, o seu próprio projeto, né, elabora a sua própria meta. Ou a gente faz como Sara, que é tentar dar um jeitinho para aquilo se cumprir, porque às vezes a gente fala assim, não, de mim, porque o nome, depois deles foram mudados, você imagina, todo mundo fala assim, pai de uma grande nação, né, e aí falar para todo mundo, não, como é que você fala, né, não, quando você conta uma promessa, fala assim, não, Deus vai me abençoar, aí a bênção não vem, e aí você fica assim, né, poxa, como é que o cara vai me olhar, não aconteceu, vamos passar por mentiroso, e aí vai ficar chato para mim, né, não, vamos dar um jeitinho para isso acontecer, para pelo menos não ficar feio. Ou a pessoa toma dois caminhos, não, ou ele abandona, não, né, não era isso não, ou ele tenta dar um jeitinho de fazer aquilo se realizar. Geralmente quando a gente fraqueja na fé, você quer ver um sintoma para você ver se a sua fé está em baixa, né? Está na baixa. Se você começar a querer abandonar o projeto, que antes você tinha certeza que era de Deus, ou se você começar a tentar dar um jeito para aquilo se cumprir, ao invés de você descansar e falar, não, Deus vai fazer, porque quando a gente está com fé, está tudo dizendo assim, não, e a gente fala assim, vai dar, todo mundo olha assim, macabra. Eu lembro da minha ida para lá, Deus falou comigo, 2 dias antes de eu receber o convite, estava trabalhando, ele falou, chegou a hora, é agora, vou te chamar para o ministério, beleza, falei, a outra proposta, minha esposa rejeitou, trabalho no coração dela, aí saí do trabalho, já cheguei em casa, vou falar com a minha esposa, vou ver, aí eu cheguei, ela estava chorando, lavando a louça, falei, amor, o que aconteceu? Eu estou aqui, essa banda é tão boa, mas eu estou sentindo que Deus está querendo algo diferente, né? Eu falei, amor, você gosta tanto da banda, mas Deus, parece que Deus quer fazer algo diferente, não é isso, tá? Eu gosto tanto, eu não quero sair da banda, mas eu tenho alguma coisa me incomodando. Eu falei, opa, né? Falou lá, mas falou aqui também. Eu falei, amor, é o seguinte, Deus falou que vai levar a gente para outro lugar. Aí ela chorou mais, e aí, vamos, você topa? E a gente nem sabia ainda. Topa. Aí 2 dias depois estou no trabalho, fui com ela para uma agenda para ela cantar no casamento, a gente volta, a chamada perdida, o companheiro lá do Tocantins, e aí, está pronto para vir no Tocantins? Eu falei, estou pronto. Vem mesmo? Eu falei, estou pronto, rapaz, já sabia disso uns 3 dias antes de você me ligar, já, só não sabia que era para ir, mas já sabia, pode falar que eu estou dentro. Irmãos, tudo dando errado, mas é o seguinte, a igreja aqui não tem dinheiro para pagar sua mudança não, pode ficar tranquilo que 1 mês atrás Deus falou comigo que o dinheiro que estava no banco não era meu, não deixou eu comprar o carro que era para usar para viagem. Mas aqui a situação financeira está complicada, fica tranquilo, se Deus mandou fazer, vai garantir. Mas aí ele falou, mas eu não sei, falei, rapaz, fica tranquilo, se Deus falou, aí ele assina o cheque, ele garante. Irmãos, quando a gente está com fé, essas coisinhas é pequeno. Agora quando a gente está com a fé na baixa, uma coisinha sai fora, você fala, assim, será que é isso mesmo? E isso é normal, isso não é pecado, você vai passar por isso. O problema não é o momento que a sua fé está lá embaixo, o problema é você tomar decisão nesse momento, porque nesse momento de fraqueza, às vezes você não toma a decisão correta. Nesse momento é o momento de esperar, buscar em Deus, fortalecer a sua fé. Como a gente trata a incredulidade, irmãos? Fortaleça a sua fé no Senhor, recorde dos grandes feitos, não tome decisões baseado nas circunstâncias, porque as circunstâncias mudam, mas Deus não varia a sua promessa de acordo com a variação
que acontece nesse mundo. O trono dele permanece, com pandemia, sem pandemia, com crise financeira, sem crise financeira. Para ele isso é a mesma coisa que nada. Fortaleça a sua fé no Senhor. Não tome decisões quando a sua fé estiver lá embaixo. Está fraco na fé? Não tome decisão. Fortaleça a sua fé primeiro. Pode ser que até que Deus vai falar assim, não, é para sair mesmo, mas pelo menos você sai com certeza, debaixo da direção de Deus. Como você faz isso para vencer a incredulidade? Veja como Ele é fiel, nunca deixou de cumprir a sua palavra, irmãos. Deus nunca falhou, Deus nunca mentiu. Tudo que Ele falou, Ele cumpriu. Mantenha sua fé firme em Jesus. Eu te garanto que aquele que não procura crescer em fé, certamente incorrerá em muitos atos precipitados e colherão as consequências. Eu conheço gente que abandonou o campo missionário no momento que estava com a fraqueza de fé, e hoje se arrepende amargamente. Compartilha com os companheiros falando: me arrependi de ter voltado nesse período. Irmãos, não tome decisões quando a sua fé estiver embaixo. Fortaleça no Senhor. O Salmo 67 pode servir de luz nesse momento. O verso 11 e 12 ele diz: o salmista estava passando por uma crise, e o salmista em certo momento ele diz: recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os seus feitos. No momento de crise, não é momento de decidir, é momento de meditar, de recordar, de buscar, de se humilhar, de se render aos pés do Senhor e ouvir a direção que vem do Pai. Creia em Deus, irmãos, fortaleça a sua fé, faça a sua parte e espere que Deus fará a dele. Que Deus fará a dele. Os 3 fatores que podem nos prejudicar em nossa decisão: pressa, altivez, incredulidade. Então, para você lembrar na hora de tomar as decisões, você fala assim: o pastor pregou, quais são os fatores? Você vai falar assim: não, você lembra do pai, pensa no pai, falou: vou buscar o pai para tratar o P de pressa, o A de altivez e o I de incredulidade. Não esquece mais, o acróstico está na memória. Não tome decisões com base na pressa, na arrogância, na altivez e no seu momento de fraqueza de fé. O que eu quero chamar a sua atenção, eu vou encerrar agora, já passei 5 minutos, me perdoa, pastor, só para concluir. O que eu quero chamar a sua atenção nessa mensagem é que precisamos cuidar para não sermos prejudicados por esses fatores. Precisamos estar atentos quanto à pressa, à altivez, à incredulidade. Se esses fatores prejudicaram a vida de Abraão, que é considerado nosso pai na fé, quanto mais nós, pobres pecadores que somos, falhos, cheios de, somos pai de ninguém na fé, como representante de fé, quanto mais nós, falhos e imperfeitos. Deus tem um plano na sua vida, assim como Ele tinha na vida de Abraão. Preste muita atenção nisso. Deus tem um plano na sua vida, assim como Ele tinha um plano na vida de Abraão e nos grandes homens de Deus, Ele também tem um plano na sua vida. E assim como aqueles homens tropeçaram, você corre o risco de tropeçar. Há tribulações na nossa vida que Deus manda para provar a nossa fé, fortalecer e o nome dele ser glorificado. Mas há provações que surgem por causa das nossas decisões. Nunca estava no plano de Deus ter essa rincha e essa intriga entre 2 nações, a nação de Ismael e de Isaque. Mas por causa de fraqueza na fé e uma atitude precipitada, nós vemos o que vemos hoje. Pense bem, esteja atento para não cair nos mesmos erros que esta família. A palavra de Deus está aqui para que possamos aprender com os erros deles e com os acertos deles, para que não possamos tropeçar no mesmo lugar.
Toda a palavra de Deus é inspirada e útil para corrigir, admoestar, ensinar, capacitar a gente, irmãos. Está aqui. A gente erra se a gente quiser. Não é por falta de conhecimento, porque todo conhecimento está na palavra de Deus. Você pode, agora tem algo muito importante, aqui eu quero fechar. Preste muita atenção. Isso tudo é importante. Não tomar atitude com pressa, baseada no orgulho e também na incredulidade. Mas isso tudo, paciência, humildade, fé, só terão valor na sua vida se estiverem atrelados a Deus e a sua vontade. Você poderá alcançar muita coisa aqui, colocando esses princípios em prática, evitando tomar decisão com pressa, sendo humilde, né? E tendo fé. Mas se você não for paciente com os planos de Deus e não com os seus, se você não for humilde, reconhecendo que tudo é de Deus e não dos outros, e se você não tiver fé, não no seu poder, não na mão do seu pastor, não na mão do seu patrão, do seu amigo, do seu pai, do presidente, do deputado, de quem seja, do seu artista predileto, mas em Deus, isso tudo vai produzir palha e feno. Você pode colher aqui, pode, produz, são lições que a gente planta aqui e a gente colhe aqui. Mas o que Deus tem planejado para a gente, não é uma colheita somente aqui, mas também eterna. Se você colocar esses princípios, sem conectá-los a Deus, você planta aqui e colhe frutos aqui. Mas se você for paciente nos planos de Deus, humildes, reconhecendo a grandeza de Deus, e tendo fé em Deus, e não nos seus planos e seus projetos, você não colhe só aqui, mas colhe para a eternidade. A escolha é sua. Ter paciência não é suficiente. Precisamos ser pacientes com o plano de Deus. Precisamos reconhecer que somos pequenos, não diante dos outros, mas diante de Deus. Todo mundo é pequeno diante de Deus. E precisamos acreditar que Deus irá cumprir a vontade dEle, ao invés de acreditar que o nosso plano vai dar certo. É preciso depositar a nossa fé e nos entregarmos por completo ao plano de Deus. O meu plano nunca foi ser pastor. Não falo que eu não gosto, eu amo, porque foi o plano de Deus na minha vida e Ele trabalhou meu coração. E não há nada nesse mundo que eu ame mais do que ensinar a palavra de Deus, ensinar teologia, pregar, evangelizar, construir relacionamentos discipuladores. É a minha vida. Mas se você me perguntasse isso há 10 anos, 11 anos atrás, nunca passou pela minha cabeça. Nunca passou pela minha cabeça sair de Itaperuna. Eu tomei uma decisão aos meus 16 anos. E a decisão que eu tomei foi: Senhor, eu vou viver o seu plano. Eu vou viver o seu plano. Se o Senhor falar que é para casar, eu caso. Se o Senhor falar que não é para casar, eu não caso. Se o Senhor falar que é para pregar, eu prego. Se o Senhor falar que é para cantar misericórdia da igreja. Se o Senhor falar que é para ir para a tribo indígena, eu vou para a tribo indígena. Se o Senhor falar que é para ir para o Japão, eu vou para o Japão. Se o Senhor falar que é para ficar em Itaperuna, eu fico em Itaperuna. Eu estou aqui para fazer a tua vontade. O meu plano agora é colocar em prática o seu plano. É esse convite que Deus faz para todos. É isso que Deus planejou para você. Ele não pergunta o que você quer fazer, o que você pode fazer. Ele já tem um plano. Ele tem um plano para a sua vida. A grande questão é: você tem procurado saber qual é o plano de Deus? Ou você tem escrito o seu plano num caderninho, colocado em oração? Você tem pedido a Deus, tem pedido ao seu pastor para orar? Você tem tentado apresentar o seu plano para Deus? Ou você tem vivido o plano que Ele traçou para você? Uma coisa eu te garanto: se você colocar em prática o plano que Ele traçou, Ele é o fiador, é Ele que garante, porque o plano é dEle, o projeto é dEle, você é só um instrumento. Quem quer que aquilo aconteça é Ele.
Ele é o maior comprometido no sucesso do plano, porque foi ele que planejou e ele que espera o resultado. Agora, no seu plano não. Muitas das vezes o seu plano não está de acordo com o plano de Deus, e aí você vai por conta própria, meu irmão, e por isso você bate a cara no muro, e por isso que não dá certo, e aí você acha que é e não é. Irmãos, Evangelho é uma boa notícia. Que notícia é essa? Você não precisa planejar mais. Há alguém bom em fazer plano e que tem todo o recurso para cumprir esse plano na sua vida. Isso é a pregação do Evangelho. Você não precisa criar caminho, você não precisa bolar estratégia, você não precisa inventar a roda. Jesus já veio e construiu a carruagem, já construiu o caminho, já planou ele, já abriu e te dá o convite, o cartão de entrada. O seu papel é aceitar fazer parte do plano de Deus. Deus tem um plano na sua vida, só que Ele espera que você aceite o convite. Ele quer que você seja um filho dele, esse é o plano dele para a sua vida. Ele quer que você, cada dia mais, se torne mais parecido com ele. Ele quer ir preparando você num relacionamento, até que vai chegar um momento onde ele vai pegar o seu corpo e vai transformar ele, e você vai viver para sempre do lado dele, e não só viver, você vai levar o sobrenome dele. E não só levar o sobrenome dele, você vai dominar com ele sobre este mundo. E não só dominar, você vai ter a liberdade e o conhecimento de Deus. Você vai ter acesso pleno ao seu Criador. Mas pastor, o que eu preciso para ter isso tudo na minha vida? É muito difícil, irmão. É muito difícil. É tão difícil que eu vou falar em poucas palavras. Você precisa abrir mão do seu plano e aceitar o plano. E é por isso que é difícil. Não é difícil de entender, é difícil de topar. Eu quero encerrar aqui dizendo que não é fácil ser cristão. Se alguém te falou um dia que é fácil ser cristão, mentiram para você. Mas vale a pena. Eu não estou te dizendo que você vai aceitar Jesus e a sua doença vai sumir. Eu estou para te dizer que possivelmente você vai aceitar Jesus e vai aparecer uma doença. Porque a perseguição aparece para aqueles que são fiéis. O Satanás está nem aí para quem segue ele, não. Ele quer pressionar e atacar quem serve a Jesus. Os filhos das trevas, eles não se incomodam com os outros que estão nas trevas, eles se incomodam com a luz, porque mostra os atos errôneos deles. Ser cristão não vale a pena. Ser cristão não é fácil, mas vale a pena. Vale a pena. Pastor, como é que eu faço isso? O primeiro passo é você reconhecer que você é pecador, assim como eu, como qualquer um de nós, que ninguém é perfeito, que ao menos uma vez na sua vida você foi lá e fez o que não devia, e fala assim: rapaz, se Deus olhar para mim, Ele vai falar, merece o inferno, porque eu não sou bom não. Eu já peguei mentira, já fiquei sem pagar, né? Eu já falei o nome de Deus em vão, eu já desobedeci meus pais, eu já olhei para a moça ou para o rapaz e falei: rapaz, não mereço para o céu não. Mas Jesus, Ele quer lavar você desses pecados. Ele quer te fazer parte de um plano muito maior. Ele tem um plano na sua vida, e esse plano faz parte de um plano muito maior, que conecta com o meu plano, com o plano dele para a vida do pastor dessa igreja, com a vida do pastor André. Ele quer te incluir nesse grande plano. E o que eu tenho que fazer, pastor? Você precisa, em primeiro lugar, reconhecer que é pecador e tomar uma decisão de falar: Senhor, hoje eu estou disposto a deixar que você dirija a minha vida. Não é eu mais que vou comandar, eu vou fazer o que o Senhor quer, eu vou viver para o Senhor.
Se o Senhor se agrada disso, eu vou fazer. Se o Senhor odeia isso, eu vou odiar também. Se o Senhor vai ali, eu vou também. Se o Senhor não vai ali, eu não vou também. Isso é servir a Jesus. E eu quero abrir a oportunidade para você nessa noite. Você que ouviu essa mensagem e quer tomar essa decisão na sua vida. Fala, pastor, eu não entreguei o controle da minha vida. Eu ainda faço os meus planos, eu vivo para mim mesmo, os meus projetos. Eu não entreguei o controle, não me rendi ao Senhor. Mas hoje eu entendi a palavra. E eu quero entregar o controle da minha vida nas mãos de Jesus, para que Ele faça conforme Ele quiser e me leve para o céu para morar com Ele. Eu te convido a ficar de pé no seu lugar. Você que quer tomar essa decisão, eu quero te conhecer, eu quero orar pela sua vida.